Sejam bem-vindos ao lançamento da Educação Executiva Mackenzie, uma nova proposta dos cursos de aperfeiçoamento e de Lato Sensu Premium. Estruturado para líderes empresariais de alta performance, os programas oferecem uma experiência de aprendizagem onde a excelência acadêmica da Universidade Presbiteriana Mackenzie é aplicada ao mundo corporativo. Gostaríamos também de agradecer a presença dos palestrantes desta noite, o CEO e proprietário da Pet Love, Márcio Waldman, da diretora executiva do Bradesco, Glaucimar Petkov, da vice-presidente da APSEM, Renata Ispaliti, e agradecer a presença de todo o público que está nos acompanhando por essa plataforma e também pelo YouTube. Somos uma instituição de ensino confessional e temos como hábito iniciar os nossos eventos com uma reflexão. E nessa noite gostaríamos de convidar o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro. Boa noite, reverendo, seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Muito obrigado pelos bem-vindos, sempre calorosos, sempre muito festivos e graciosos. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar a ocasião para saudar os nossos convidados especiais dessa noite, Dr. Márcio Waldman, doutora Glaucimar Petkov, doutora Renata Ispaliti. Ficamos muito felizes e damos os bem-vindos ao Mackenzie, ainda que virtualmente, enfatizando o nosso desejo para que, em ocasião propícia, possam estar conosco no nosso lindo campus de Higienópolis, tomar um cafezinho na chancelaria, na reitoria, e certamente será um momento agradável. Trago uma palavra de saudação especial em nome da chancelaria ao Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, nosso magnífico reitor, ao nosso diretor José Paulo Fernandes Júnior, que representa, nessa ocasião, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, a nossa mantenedora, e aos professores Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e o professor Dr. Lourenço de Miranda Freire Neto, que são os responsáveis por essa feliz iniciativa que, ora, se inicia e se expande dentro da instituição Mackenzie. Nesta ocasião, e dando todo o tempo que for necessário para os nossos palestrantes que vão participar, eu gostaria apenas de falar um pouco sobre liderança à luz do exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Certamente todos nós lembramos de alguma cena, de algum filme de guerra, principalmente, quando, em meio a uma batalha renhida, o oficial capitão, quase um clichê, é morto e a tropa fica sem um oficial de comando. Normalmente é um sargento, um cabo, um suboficial, que, nessa ordem da hierarquia militar, deveria fortemente e formalmente liderar os soldados. Mas, às vezes, é exatamente a mesma coisa em todos os filmes. O sargento é muito inexperiente, o cabo está aterrorizado com as mortes dos colegas soldados na batalha, e então se estabelece um vazio de liderança na situação, o que poderia, pelo enredo do filme, significar a derrota e muitas outras perdas de vidas. Então, de repente, como acontece em vários filmes, do meio da tropa surge um dos improváveis soldados que toma a iniciativa, levanta o moral da tropa, apresenta um plano, distribui tarefas e missões para os seus colegas soldados. E, mesmo não sendo formalmente um oficial, tem a atitude de um líder. E, por isso, todos aceitam a sua liderança e a batalha, então, é vencida. Esse clichê dos filmes de guerra me fazem lembrar que, na verdade, mais do que uma ficção, essa é uma situação que, com algumas nuances de diferença, acontece todos os dias nas instituições, de um modo geral. John Maxwell, um especialista em liderança, afirma que tudo começa e termina na liderança. E todo sucesso e todo fracasso ocorre por causa de uma liderança eficaz ou não. Dessa forma, a liderança pode ser compreendida, como bem sabemos, e resumida numa palavra influência. Então, liderar pela influência é uma ciência, mas também é uma arte, que poucos dominam com excelência, mas que é tão fácil reconhecer quando alguém a exerce. Porque quando essa influência da liderança motiva pessoas, capacita os liderados para atingir todo o seu potencial e obtém resultados além dos esperados, eis aí um líder, seja ele formalmente ou informalmente reconhecido. Por isso, a discussão se alguém já nasce com o dom de liderar ou se a liderança é aprendida ao longo da vida, na minha opinião particular, é inócua. Se a pessoa nascer com o dom, mas eventualmente não desenvolvê-lo, para que serviu o dom?
mas mesmo aqueles que não se reconhecem como líderes desde muito cedo podem desenvolver aspectos da liderança e, formal ou informalmente, seja à frente ou como suporte de uma equipe, influenciá-la. E se influenciar, é líder. Portanto, para mim, quando eu olho a pessoa de Jesus Cristo como modelo de liderança, eu percebo alguns aspectos dele que hoje as grandes escolas de liderança acabam redescobrindo, ainda que com outros nomes. Ele é um líder por excelência, o maior de toda a história, porque, afinal de contas, muitos grandes líderes têm nele um perfil a ser imitado, uma liderança a ser imitada por ser tão inspiradora e transformadora. Mas talvez algumas perguntas que precisam ser respondidas à luz do exemplo de Jesus é que ele, como modelo de líder para nós, que princípios e atitudes devem ser seguidos à luz daquilo que ele mesmo fez e ensinou. A primeira delas, na minha opinião, é a humildade. A humildade como base para a atitude de servir, seja investindo na capacitação de outros, para que eles, por sua vez, sirvam e invistam em outros e assim por diante, o que nós chamamos de mentorear, ou na linguagem mais religiosa, discipular. Liderar inclui ter poder, mas o poder tem a tendência, nós sabemos bem isso, de produzir arrogância, autossuficiência, insensibilidade, se não estiver sob o controle da humildade. Humildade não é falta de reconhecimento do valor e ter o próprio amor, amor próprio, coisas que motivam o senso de confiança e de capacidade de qualquer líder. Mas certamente é não se considerar melhor do que o outro, é não se tornar autoritário sobre o outro e desconsiderar a colaboração do outro. A melhor forma de liderar com humildade é seguir o exemplo de Jesus, que afirmou ser mais feliz aquele que serve do que aquele que é servido, ao contrário de muitos líderes que olham para os seus liderados como pessoas a serviço de seus caprichos pessoais. Quando é esta a atitude do líder, servir, os que são liderados se sentem motivados a imitá-lo, seguir a sua liderança, tornando-se como ele é, fazendo o que ele faz e agindo como ele age. Este é o processo de mentoreamento, de mentoria, que produz sucesso na liderança, porque sucesso na liderança é o conjunto de sucessores que continuarão o nosso trabalho depois de nós. Segunda característica que eu vejo em Jesus e que, obviamente, é um símbolo e um modelo para ser imitado, é o caráter honesto, íntegro e sincero do líder. Caráter esse que lhe dá autoridade, credibilidade, respeito, admiração e capacidade. Um conjunto de atributos que, juntos, de fato, mobilizam as pessoas para uma causa em comum. E o nome disso é ética, ética do trabalho. Liderar inclui privilégios. Se tem mais conhecimento quando se lidera, mais conhecimento do que os demais, se conhece mais pessoas do que os outros, com redes de relacionamentos mais restritas a alguns chamados grupos exclusivos. É normal que se tenha mais responsabilidades, mas também mais oportunidades de melhorar, inclusive, em importantes aspectos da própria vida pessoal. Mas, assim como o poder tem a tendência de produzir arrogância e autossuficiência, os privilégios têm a tendência de produzir acomodação ou, às vezes, ambição, abusos e também corrupção. Não é que o poder corrompe. O ser humano é naturalmente corrompido e corruptível. Uma boa formação familiar e ética, relacionamento com pessoas honestas e princípios de moral, principalmente baseados no caráter do nosso Criador, que ele revela plenamente na pessoa de Jesus, certamente são instrumentos para que essa tendência seja devidamente canalizada para uma postura ética. Jesus foi o homem perfeito, que morre pelos imperfeitos como nós. Não apenas é modelo a ser imitado, mas é o líder que nos inspira a formar um caráter ético e uma postura ética no trabalho. Sabe aquele costume que os nossos pais diziam quando éramos crianças para conter os nossos comportamentos? Olha, Deus está vendo. Pois bem, se quando crianças a frase nos provocar, e ainda hoje provoca em alguns, medo da punição, na vida adulta, na verdade,
nós somos levados a uma atitude mais madura, a pensar assim: será que é esta a retribuição que devo dar à bondade de Deus para comigo? Eu acredito que a integridade é uma forma de agradecer o que a vida e, obviamente, a mão de Deus sobre a vida de cada um de nós tem nos dado. Integridade, portanto, não é dever, privilégio, é retribuição diante da vida e das pessoas. O terceiro aspecto que me permite ver Jesus como um grande líder é o reconhecimento que ele tinha das peculiaridades de cada um e da contribuição que todos tinham para uma missão. Ele investia na maturidade dessas qualidades, na capacitação para melhorar as fraquezas e criava um espírito colaborativo, isso que nós chamamos de sinergia. O colégio apostólico formado por aqueles 12 homens é a pior equipe de trabalho que eu já vi na literatura. Havia o impetuoso Pedro, havia posições políticas dentro da equipe bastante distintas, havia os privilegiados, que tinham sido os primeiros discípulos, os pescadores da Galileia, André e Pedro, Tiago e João, e os outros que vieram depois. Tínhamos um Mateus, que era vassalo do Império Romano, coletava impostos e muitas vezes extorquia o povo em nome do Império. Tínhamos o Simão Zelote, que era o contrário, na outra polaridade, um sujeito revolucionário que fazia parte de um partido que desejava destronar César do trono. Perceba que Jesus pega os mais improváveis como um grande técnico que tem que tomar cada jogador e colocá-lo, escalá-lo e fazer a tática correta para fazer a vitória. E Jesus é mestre nisso. Foram esses 12 homens, com exceção de Judas, que desertou pela traição ao mestre, que trouxeram o cristianismo até agora, 2000 anos depois. Eles eram fracos, imperfeitos, limitados. Jesus os colocou juntos, trabalhou com eles, capacitou-os, e depois, quando morto e ressurreto e indo ao Pai, deixou que eles continuassem a obra sob o poder do Espírito Santo. Sabe, é preciso lembrar que aqueles homens aprenderam um princípio que nós aprendemos na coisa mais simples da vida, é que quem não sabe ser liderado não saberá liderar. Ou colocado em termos mais positivos, como eu prefiro, é preciso primeiro aprender a ser liderado e depois aprender a liderar. E, acima de tudo, é bom não esquecer, melhor dizendo, do mais importante, que líder não é apenas aquele que lidera, mas o que prepara outros líderes para liderar com ele depois dele, e principalmente melhor que ele. Porque se há alguma coisa importante que todo líder deve saber, é que ninguém é insubstituível. Portanto, é por essas e outras tantas razões que o tempo não nos permite discutir, que eu considero Jesus como o líder máximo por excelência e a fonte mais inspiradora daquilo que nós chamamos de liderar pela influência. Que Deus nos abençoe nessa curta e singela reflexão que eu coloco à disposição para que todos pensem e, de alguma maneira, reflitam sobre aquilo que falei. Eu os convido, assim como fazemos, a rogar a bênção de Deus sobre este evento e sobre todas as iniciativas que dele decorrerão no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sem ofender as convicções dos nossos participantes, eu os convido, se assim desejarem, a um momento de oração diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a tua bênção sobre este evento e sobre os participantes, sobre aqueles que vão participar, palestrando, compartilhando ideias, pensamentos, e principalmente pelos resultados, que vão muito além daqueles que podem ser tangíveis, mas inspiram, motivam pessoas a, num ano difícil e desafiador como este, se tornarem melhores pela via da educação continuada, pela formação contínua do caráter e das competências dentro do mundo executivo. Muito obrigado por cada um de nós que está aqui. Abençoa-nos como evento e como pessoas, as nossas famílias com saúde e paz. É assim que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigada, reverendo. Gostaríamos de convidar para realizar sua saudação o diretor de Finanças e Suprimentos
Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da universidade, professor Dr. José Paulo Fernandes Júnior. Boa noite, José Paulo, seja Boa bem-vindo. noite, obrigado, Luciana. A minha saudação ao reverendo doutor Robson Grangeiro, nosso chanceler. Quero saudar também o nosso magnífico reitor, o doutor Marco Túlio. Quero também saudar o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o doutor Felipe Chiarello, e também o professor doutor Lourenço de Miranda, o coordenador de educação continuada da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em especial, quero fazer a saudação aos nossos convidados, né? O doutor Márcio Waldman, que é CEO e proprietário da Petlove, da doutora Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Bradesco, e da doutora Renata Spalzi, que é vice-presidente da APSEM. Né? De forma breve, né, eu quero destacar alguns aspectos enaltecendo essa iniciativa, né? Mas quero também saudar a todo o público que está nos ouvindo nesse momento, né, através da transmissão. Mas, de forma bem célere, eu quero destacar alguns aspectos que eu entendo de fundamental importância na capacitação de colaboradores, na educação executiva, na contribuição que o corpo de pessoal dá às organizações. A capacitação dos colaboradores no desenvolvimento de suas competências duráveis, inteligências múltiplas, são de crucial valia para o sucesso da organização. Isso é cabal. As organizações estão, e cada vez mais, transformando sua força de trabalho e ambiente de trabalho também. Nós verificamos esse ano as mudanças até compulsórias que tiveram que ocorrer, né? As empresas líderes ouvem atentamente seus colaboradores e os direcionam para um futuro extraordinário, para uma sua felicidade, porque as organizações que lideram estão construindo um futuro, parcerias, a forças de trabalho engajadas e prósperas com o seu corpo de pessoal. As companhias mais admiradas e rentáveis, elas compartilham de um denominador comum, que é a felicidade das pessoas. Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande desafio, né, para que nós tenhamos um equilíbrio no aprimoramento dos nossos processos, nossas atividades, na formação de nossos líderes. E para encerrar, por fim, eu quero citar duas frases que eu entendo que retratam de forma fidedigna esse conceito de educação executiva. Henry Ford, numa de suas frases, ele diz que só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, é não formá-los e eles permanecerem. Quer dizer, cada um de nós tem que efetivamente agregar, não é, competências, valores para a organização. E a segunda é de Richard Branson, quando ele disse: capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir, mas trate-os bem para que eles prefiram ficar. Então, eu entendo que o segredo de uma parceria vitoriosa entre a organização e seus colaboradores é a educação continuada. Não é? E assim eu quero agradecer essa oportunidade de poder transmitir aí um pensamento que eu de fato carrego comigo, que é sempre a capacitação de toda a equipe de trabalho para que todos tenham sempre o mesmo foco e possam agregar valores. Valores não são só financeiros, são valores essenciais da organização. Muito obrigado. Obrigada, professor José Paulo. Para realizar a sua saudação, convidamos o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Muito obrigado, Luciana, pelo apoio. Eu cumprimento a todos que estão participando dessa sessão, em especial o reverendo Robson Grangeiro, nosso chanceler, também é o diretor José Paulo Fernandes, seja muito bem-vindo, agradeço a presença aqui, as suas palavras, professor José Paulo. Eu desejo cumprimentar efusivamente tanto os professores, o professor Felipe Chiarello como o professor Lourenço,
porque eles têm conduzido, de fato, a iniciativa da pós-graduação no seio da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não somente as iniciativas do Instituto Censo, com todos os programas de mestrado e doutorado, os cursos de mestrado e doutorado que nós temos, com a sua já característica de alta nota, alta avaliação da CAPES e de alta procura que nós temos obtido, mas também pela larga trajetória da educação executiva que a universidade tem desempenhado ao longo dos seus tempos. Mas tudo muda e precisa se aperfeiçoar, e esse evento de educação executiva Mackenzie tem esse condão de apresentar uma nova proposta. Não é? O tempo muda, nós estamos nos adaptando, tentando fazer mais e melhor aquilo que nós fazemos. Então, eu quero cumprimentar o professor Felipe, especial o professor Lourenço, pelo trabalho que tem feito, pelo planejamento, e nós esperamos que essa proposta seja uma bênção, um sucesso na vida da universidade, mas em especial na vida daqueles que já são nossos alunos, mas aqueles que se tornarão nossos alunos. E eu, de fato, faço um convite a você que nos ouve nessa noite, que está em casa, não tenha dúvida, venha estudar conosco, participar, tornar-se um mackenzista e abrilhantar com a sua participação nos nossos cursos. Eu encerro minhas palavras aqui também agradecendo a presença do Márcio Waldman, da Glaucimar Petkov e também da Renata Spalides. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Desejo que vocês tenham um bom evento, uma boa palestra, uma boa conferência nessa noite, coordenado pelo professor Felipe. Um forte abraço, um Feliz Natal a todos que nos escutam nessa noite. Obrigado. Obrigada, professor Marco Túlio. Queremos agradecer as autoridades que estiveram conosco nessa abertura institucional. Iniciaremos agora as apresentações dos nossos convidados, ressaltando que aqueles que desejarem poderão fazer suas perguntas aos palestrantes por esta plataforma, no ícone QR, que fica logo abaixo no rodapé da plataforma. E agora gostaríamos de convidar o professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para fazer a apresentação dos palestrantes convidados desta noite. Boa noite, professor. Boa noite, Luciana. Muito obrigado pela condução dos trabalhos. Eu queria parabenizar aí a todas e todos que estão presentes. Eu quero fazer uma saudação especial ao magnífico reitor, professor Marco Túlio, ao nosso caríssimo chanceler, reverendo Robson Grangeiro, sempre com palavras inspiradoras. Eu quero também saudar o nosso líder, professor José Paulo Fernandes, aí da diretoria executiva. É uma grande honra contar também com a sua presença, a presença do Instituto, a nossa mantenedora, e dizer que esse evento ocorre com esse apoio do nosso magnífico reitor, da nossa chancelaria, do Instituto. É um evento coletivo. Eu queria dizer também que esse trabalho não seria possível sem o caríssimo Lourenço, que é o nosso coordenador da educação executiva do Mackenzie, da educação continuada, e parabenizar o Lourenço por todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo com a sua equipe, o Rinaldo e toda a equipe que tem trabalhado diuturnamente para que a gente possa fazer um grande projeto. Primeiro, eu acho importante dizer algumas coisas. Nós sempre trabalhamos no Mackenzie sob uma perspectiva acadêmica, de pesquisa, de produção científica, e nós sentimos que essa ligação com o mercado, essa ligação com o setor produtivo, ela é fundamental. O Mackenzie tem isso no seu DNA, o Mackenzie tem isso como parte do seu ideal de servir a comunidade. E nada mais empolgante do que você trabalhar a educação executiva em alta performance. O Mackenzie tem um caráter de protagonismo, porque eu já trabalhei em várias instituições acadêmicas ao longo da minha carreira acadêmica, mas em nenhuma delas eu tive a sensação de pertencer tão grande quanto eu tenho aqui no Mackenzie. Nós temos um sentimento de pertencimento. É o que o Mackenzie tem. Eu passo por diversos lugares do Brasil e as pessoas falam, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Esse sentimento, ele reflete também a importância do Mackenzie ter grandes líderes em grandes empresas do Brasil e do exterior. Isso está no caráter e na qualidade da nossa pós-graduação.
por que não agora aproximar cada vez mais ela da nossa realidade, da realidade fática, do dia a dia, das coisas que mais importam para as pessoas que vão executar o trabalho ali, na ponta? Então, a ideia, ela passa por essa pegada do Mackenzie. Então, eu acho que os palestrantes vão contar um pouco das suas histórias, né? E vão, nessa perspectiva, mostrar para vocês, público que está aí atento, empolgado em poder aprender e trocar com essas pessoas que têm carreiras consolidadas, que têm histórias diferentes, mas todas empreendedoras. E isso vai certamente agregar valor à formação de vocês. Eu vou fazer a apresentação individual, mas eu quero focar que o caríssimo Márcio Waldman, ele vai trabalhar o quanto a educação executiva contribuiu para o seu negócio, Pet Love. O quanto isso foi fundamental dentro da sua empresa. Aí nós vamos ter, em sequência, a Glaucimar Petkov, que tem uma trajetória linda no Bradesco e vai poder explanar para a gente como é que você pode engajar funcionários em uma empresa que tem um perfil de carreira de longo prazo, como o Bradesco, como um banco. Como engajar os funcionários um perfil de empresa assim? E vamos ter a caríssima Renata Spaliti, que vai trabalhar como é que a educação executiva pode impactar numa empresa familiar como a dela, a Apsen Farmacêutica. E essas falas complementares vão, por si só, explanar um pouco do conceito do que é uma educação executiva. Eu passo, então, a apresentar os nossos palestrantes de hoje. Márcio Waldman possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo. Ele foi pioneiro em comercializar produtos voltados para animais e foi pioneiro em aceitar cartão de crédito como forma de pagamento em sua clínica. No ano de 99, com o fortalecimento da internet no Brasil, ele deu início a uma plataforma de vendas online. Esse segmento, primeiro alugada no modelo norte-americano e posteriormente adaptada à realidade brasileira, em 2005. Ele fechou a sua clínica tradicional em 2005 para focar totalmente no mercado digital. E atualmente a Pet Love é o maior pet shop online e clube de assinaturas para pets do Brasil, com distribuição em todo o território nacional e mais de 1 milhão de clientes. Já a caríssima Glaucimar Petkov, ela possui graduação em psicologia pela Universidade de São Marcos, pós-graduação em administração e recursos humanos na Faculdade Armando Álvares Penteado, marketing pela Fundação Getúlio Vargas e vários programas executivos no Brasil e no exterior, como Michigan, Columbia, Harvard, entre outros. Atualmente é diretora executiva do Bradesco, respondendo pela Universidade Corporativa, pelos departamentos de recursos humanos, marketing, ouvidoria, project management, office corporativo, é membro da mesa regedora da Fundação Bradesco e do Conselho de Autorregulação Bancária da FEBRABAN. E a cara Renata Spaliti, formada em Engenharia Química, pós-graduada em Administração com MBA para CEOs pela Fundação Getúlio Vargas, possui 17 anos de experiência no setor farmacêutico, sendo atualmente vice-presidente da empresa Apsen Farmacêutica, além de criadora do seu conteúdo digital, empreendedora, coach, palestrante. Seu blog leva o seu nome, já passou da marca de 5 milhões de views. E também é autora do livro Do Sonho à Realização e fundadora do projeto Fit do Bem. Eu vou agradecer, então, e passar a palavra ao caríssimo Lourenço de Miranda e agradecê-lo por esse trabalho tão diligente para poder trazer essas pessoas tão especiais para nós aqui hoje. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, professor Felipe. Saúdo o nosso chanceler, reverendo Robson. Saúdo o doutor Zé Paulo, que aqui representa a nossa mantenedora, Instituto Presbiteriano Mackenzie. Saúdo o nosso magnífico reitor. Saúdo o professor Felipe. E agradeço aqui a Márcio, a Glaucimar e a Renata pela presença. Eu administrarei aqui as perguntas que forem chegando. Ao final, as farei para vocês.
mas sem mais delongas, acredito que todos aqui presentes querem ouvir, ainda mais depois dessa apresentação do professor Felipe, que nos deixou aqui desejosos de aprender e aprender muito esta noite com vocês. Então, sem mais delongas, como ficou ajustado anteriormente, nós teremos primeiro a fala do Márcio, depois a fala da Glaucimar, e, por fim, a fala da Renata. Ao término, como falei, eu selecionarei aqui algumas perguntas da plateia e farei para que a gente possa ter um momento de interação com os nossos participantes. Então, mais uma vez, em nome da Coordenadoria de Educação Continuada, agradeço muito a presença de vocês, de terem encaixado o nosso evento na agenda, que com certeza é concorridíssima, ainda mais nesse momento de final de ano, e, portanto, recebam o nosso máximo agradecimento pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta noite. Peço, então, ao Márcio que possa iniciar com essa abordagem, como o professor Felipe já passou inicialmente. Em seguida, a Glaucimar e a Renata, e ao término, eu volto com algumas questões para a gente trazer para o debate. Márcio. Obrigado, Lourenço. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre a história da Pet Love. Ela se mescla um pouco com a minha história, e acho que eu não sou a melhor pessoa para falar em educação continuada, o impacto dela na empresa, porque eu sou um pobre médico veterinário que se formou médico veterinário, mas que tinha uma paixão, e tenho até hoje, sobre tecnologia, e me vi apaixonado pela internet em 96, 97, mais ou menos, e tinha um sonho na minha cabeça de atender o cliente à distância, né? E de atender o cliente à distância através da internet. Então, em 99, eu, somente médico veterinário, eu abri o primeiro e-commerce de produtos pets no Brasil. Naquela época, todo mundo tinha medo de passar cartão de crédito na internet, o boleto demorava 10 dias para ser compensado, né? E então eu abri aquilo porque, como eu disse, apaixonado pela tecnologia, achei que aquilo era o futuro do negócio pet. E também eu tinha uma clínica veterinária aí no Bom Retiro, perto do Mackenzie, e os meus clientes reclamavam naquela época que eles demoravam muito tempo no trânsito e provavelmente eles iam trocar de veterinário, né? Então, um profissional liberal, um médico veterinário, quando fala que ouve que o cliente fala que vai trocar de veterinário, você já fica pensando que você fez o diagnóstico errado, ou aconteceu alguma coisa, tal. E então, com a internet, com o início da internet que eu tinha acompanhado lá nos Estados Unidos, eu vi que era possível a gente construir um negócio aqui no Brasil e, com isso, atender os clientes à distância. Então, em 99, eu montei o primeiro e-commerce de produtos pet no Brasil. Em 2005, eu fechei a minha clínica tradicional e foquei somente no e-commerce. 2005 até 2011 foi uma época super difícil, porque eu perdi a parte mais lucrativa, não é que eu perdi, eu fechei a parte mais lucrativa, que era a parte de serviços, e foquei só no e-commerce, e o e-commerce não decolava. 2011, eu tive a felicidade de conversar com alguns fundos de investimentos, e eles fizeram o primeiro aporte na companhia, e aí que eu comecei a olhar um pouco mais essa questão, que é o tema de hoje, da educação continuada, né? Mas da seguinte maneira, né? Eu recebi um investimento em 2011 de 3 fundos, né? Um fundo chamava Tiger Global, lá de Nova York, o outro chamava Monax, aqui de São Paulo, e o terceiro chamava Kazek, lá da Argentina, e sobre ele que eu tive uma conversa muito boa, e aquilo me marca até hoje, né? Quem fundou esse fundo quem é um dos diretores desse fundo, é um dos fundadores do Mercado Livre, e era um cara que eu já admirava, o Hernan, né?
Então, naquela fase que a gente estava no começo das conversas, eu perguntei a ele, não, qual que é o segredo do Mercado Livre? Ele falou assim, o segredo é que eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí ficou na minha cabeça. Então, quando eu comecei a contratar, eu sempre entrevistei as pessoas, sempre olhando o que que esse pessoa tem de melhor do que eu. E, invariavelmente, eu via lá muito mais estudo de administração, muito mais estudos de processos, de tecnologia do que eu tive na minha oportunidade como médico veterinário. E aquilo norteou muito das minhas contratações até hoje, e tenho várias pessoas que estão comigo até hoje, desde 2012 até hoje, né? Então, eu acredito muito na educação continuada. Hoje, a Pet Love, para alguns colaboradores, a gente tem um patrocínio, né, de MBAs, né? Fazendo só um parênteses, né? Eu comecei a fazer MBA agora com 54 anos, né? E estou gostando muito disso também. E a gente sempre valorizou muito as pessoas que aprendiam, seja por conta própria ou por através de alguma instituição de ensino, né? Então, a educação para a gente é um negócio assim fundamental. Felizmente, a vida dá muitas voltas, né? E acho que, como foi falado aqui, existe uma força que nos coloca em alguns caminhos, né? Felizmente, a gente fez uma aquisição de uma empresa que tem uma penetração gigante na medicina veterinária, que chama-se VetSmart, há um ano atrás, porque a gente está construindo um grande ecossistema e trazendo os veterinários para trabalhar nesse ecossistema, distribuindo valor entre todos, né? E um dos pilares da VetSmart é a educação continuada do médico veterinário gratuita, né? Então, para vocês terem uma ideia, a VetSmart hoje, ela provê cursos 2 vezes por semana, streamings de educação continuada, né, de reciclagem para o médico veterinário gratuito. Ele consegue ver no smartphone, no desktop, na Smart TV da casa dele ou da clínica dele, gratuito, sobre atualizações clínicas, cirúrgicas, gestão, marketing, e de forma gratuita, né? E a VetSmart, eu tenho muito orgulho da VetSmart em estar à frente dessa linha de educação continuada para o médico veterinário, né? Falando um pouco mais sobre a empresa, né? A gente está construindo esse grande ecossistema PET, onde a gente quer democratizar o acesso à medicina veterinária e aos produtos e aos serviços através de tecnologia. Então, através da VetSmart, que tem toda essa penetração nos médicos veterinários, mais ou menos 90% dos médicos veterinários de pequenos animais acessam a VetSmart pelo menos 20 vezes ao mês, né? Depois eu posso contar para vocês como é que eles acessam, né? A gente está construindo esse grande ecossistema e um dos pilares é o médico veterinário através da VetSmart. A gente também fez a aquisição de uma empresa chamada Vetus, que é um grande sistema de gestão de clínicas, pet shops, hospitais e veterinários, né? Então, ela provê um ERP com gestão de ficha clínica e faz toda uma questão de resolve toda a questão de CRM para o médico veterinário, para o pet shop, para o hospital. E, recentemente, nós fizemos a fusão com a Dog Hero, que é um dos maiores provedores é um marketplace de serviços, né? Então, a Dog Hero, ela provê atendimento veterinário a domicílio, boarding. O que é dog boarding? É hospedagem, né? Por exemplo, você vai viajar no final do ano, em vez de você deixar teu pet numa gaiolinha, você consegue deixar na casa de alguém que ama pet e que consegue receber o pet e cuidar do pet como você cuida. É bem legal. Durante a estadia, ele manda vídeo através do aplicativo, é bem legal, né? Ele também provê
passeadores, que são pessoas que amam pet e têm no passear, a hospedagem, também uma fonte extra de receita, né? Então, acho que esse é o que a gente está construindo hoje, né? E, finalmente, para fechar todo aí o meu raciocínio, o meu discurso aí com vocês, né? Eu me rendi à questão da educação continuada e comecei a fazer um curso de MBA em gestão, depois de 30 anos à frente da empresa, aprendendo tudo na marra. Eu estou aprendendo agora na sala de aula, né? Então, acho que era isso, Lourenço, aí eu consegui resumir aí quase que 30 anos de história aí para vocês aí da Pet Love. Obrigado, Márcio. E dizer a você que nada melhor para falar de educação continuada assim do que uma experiência como essa, né? Que esse tem que ser o foco dos projetos de educação executiva, é que a universidade consiga se afastar um pouco do academicismo, que é tão caro a ela, e tentar se voltar um pouco para o mercado, olhar a prática profissional, olhar o que as empresas estão demandando nas carreiras. Laucimar vai falar um pouco sobre isso, o que o empreendedor está precisando na ponta, Márcio, de conhecimento para gerir o seu negócio, para tocar o seu negócio. Então, acredito que sua fala vem exatamente ressaltar muito bem qual o caminho que essa educação executiva continuada deve trilhar, ou seja, a universidade ser capaz, como disse, de se afastar um pouco do viés acadêmico, do academicismo, e se voltar cada vez mais para a prática, para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo. Essa é exatamente a ideia, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Ao final, a plateia pode dirigir algum questionamento e, se quiserem ouvir mais um pouco da experiência do Márcio, se tiverem algum questão a fazê-lo no final, eu trarei aqui para vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Márcio, por essa fala. Muito, como disse, muito ressalta essa importância e o viés que deve ser dado à educação executiva e à educação continuada. Agora, então, eu peço a Glaucimar, como o professor Felipe falou, vai fazer uma abordagem desse perfil de educação executiva, de educação continuada, voltado à construção de uma carreira de longo prazo diante de sua experiência no Bradesco, que dispensa apresentações como instituição de grandíssimo porte e que muito orgulho brasileiro, um banco de grande porte nacional. Então, Laucimar, por favor, está com a palavra e agradeço mais uma vez sua presença. Ô, Lourenço, muito obrigada pela gentileza, né, pela apresentação. Eu agradeço muito a todos os representantes da Mackenzie que trazem, né, um assunto que ele tem uma importância significativa na transformação da nossa sociedade, né? Não é na transformação apenas de um quadro de funcionários. A gente está falando de algo muito maior. Eu tenho um depoimento muito significativo para a minha vida e aprendi muitas vezes que a história é uma grande professora, né? Eu não fiz a minha carreira direto no Bradesco, como a grande maioria. Eu venho de uma organização que foi adquirida, então eu construí a minha continuidade de carreira no banco a partir de 2003. E é muito interessante quando a gente olha a história que o banco fundado em 43, ele tinha na figura do seu Amador Aguiar o propósito de viabilizar novos desafios para as pessoas que estavam iniciando uma casa bancária com ele, né? O Bradesco ele começa a existir para atender uma população que era menos favorecida na ocasião, né? Agricultores, pequenos agricultores, muitas famílias que estavam vindo da Segunda Guerra, saindo do conflito e com poucos recursos. Então, o banco ele começa a ter uma vida voltada a o que nós chamamos de portas abertas com esse objetivo. E por que eu comecei a falar por esse prisma? Porque a partir do momento que os novos desafios foram aparecendo e a organização foi cada vez mais crescendo,
o seu amador achou que seria extremamente justo, viável e coerente que as pessoas que estavam com ele até então, buscando alternativas, soluções, ocupassem esses lugares. Então, eu digo para vocês que a gente teve um início onde o treinamento, até então conhecido como treinamento e desenvolvimento, já faz parte da agenda do nosso fundador. A importância para que a gente pudesse transformar, para que a gente pudesse realmente colaborar na formação e continuidade da carreira das pessoas. Hoje, a gente tem claro, né, que o vislumbrar um futuro faz parte de um exercício onde algumas sinalizações são extremamente importantes, como confiança, como atitude, como a crença que a gente tem e os valores na organização que nós estamos, né? E aqui eu levo muito em consideração a influência de muitas variáveis, a maioria delas são desconhecidas, e para nós, de uma instituição financeira, a análise não só da história, né, de uma forma geral, mas principalmente dos ciclos econômicos, acaba tendo um papel fundamental. Então, hoje, eu diria para vocês que nós demos continuidade àquilo que foi em 43 tido como um planejamento e uma ação, e nós aproveitamos e fomos transformando e evoluindo nesse processo. E quando a gente fala dessa evolução, outro dia eu lembrei, e para as pessoas que fazem parte da minha geração vão lembrar disso, aqueles que não fazem, acreditem que foi um marco, né? Mas nós tínhamos a Barça. Eu não sei quem de vocês lembra da Barça, né? Que era um sinal de cultura. As famílias que tinham a Barça geralmente demonstravam apreço pela leitura, pelo conhecimento, e comprar uma coleção, e a gente está falando de uma coleção que, se eu estiver errada, é por pouco, mas se não me falha a memória, eram 18 volumes, com quase 12 mil páginas. Então, mostrava uma situação financeira, uma preocupação com o estudo dos filhos, e hoje, a gente, a partir do momento que as coisas foram se transformando, a gente percebeu que toda essa troca, né, que existiu e transformação deixou esse movimento que foi marcante numa fase da vida geracional, e hoje nós temos a geração de conteúdos a qualquer momento. O que eu quero dizer com isso é que quando, inclusive, nós olhamos a educação tradicional, assim como foi visto a Barça, ela cumpriu o seu papel. Ela cumpriu o seu papel num determinado período da história, e hoje nós trabalhamos para literalmente ressignificar como que nós priorizamos a educação, o que realmente traz de diferente, o que a pessoa tem de ganho com isso. Quando nós temos e recebemos algum funcionário, então, só para reforçar, para quem não conhece o modelo de carreira interna, a entrada no Bradesco, ela acontece pelo cargo de aprendiz, de estagiário, de escriturário ou de alguma aquisição, como foi o meu caso, né? De um banco que foi adquirido. Dessa forma, o grande desafio é tornar, assim como hoje nós temos o nosso presidente Otávio de Lazari, que começou como contínuo, o nosso antigo presidente, senhor Trabuco, que também fez a mesma trajetória e hoje é o presidente do Conselho da Organização, hoje a Universidade Corporativa ela tem a grande missão e a deliciosa, vamos dizer assim, jornada na responsabilidade de interpretar as necessidades, de interpretar como o mercado se mostra, para que a gente possa viabilizar conhecimento, viabilizar possibilidades. E aqui eu faço até um parênteses, onde a gente vê que, principalmente na pandemia, né, a tecnologia assumiu um papel extremamente fundamental, isso é inquestionável. Muitos dizem que nós avançamos em alguns meses, 5 anos. De qualquer forma, o avanço, né, e a aceleração, ela aconteceu. Então, eu não tiro nenhum mérito da tecnologia em momento algum, mas a gente sempre deixa muito claro,
que são as pessoas, os grandes agentes que são responsáveis pelas mudanças. Mudanças essa no atendimento ao cliente, na liderança, como foi extremamente bem colocada aqui inicialmente, de como nós tratamos essa situação. Então, desde o início, esses profissionais, eles têm à disposição trilhas de conhecimento, né? E essas trilhas, elas existem para que a gente possa estimular, principalmente, e aqui é um ponto de vista muito pessoal, mas vocês devem até concordar comigo, dificilmente vocês encontram um jovem que diga o seguinte: eu sou louco para trabalhar num banco. Ai, como eu gostaria de trabalhar no banco. Existiu uma época, sem dúvida alguma, e eu lembro disso com muita clareza, que trabalhar no banco era um diferencial e que, inclusive, né, nas promoções gerenciais, as pessoas comemoravam, os vizinhos curtiam. Se fosse no Banco do Brasil, então, gente, tinha até champanhe para comemorar, porque era realmente um momento muito propício para uma carreira pensando numa aposentadoria. Hoje, obviamente, com toda a carga de empreendedorismo, com toda a possibilidade que o mercado abre, com todas as qualificações que são possibilitadas para a pessoa antes de entrar no mercado de trabalho, a gente vê que realmente dificilmente alguém tem esse desejo real de fazer carreira no banco. Então, o nosso desafio é fazer com que, nesses 5 ou 4 anos, esse profissional que entrou, nós temos nesse tempo para encantá-lo e fazer com que ele veja o Bradesco como uma opção e não uma falta de opção. E eu digo para vocês, por pesquisas que são feitas pelo mercado e não apenas de RH, que um dos primeiros itens que leva o banco a ter várias premiações, ela está condicionada à possibilidade da amplitude do conhecimento por meio da educação. Então, nós temos aí uma universidade corporativa hoje composta por 10 escolas. Lembra que a gente está falando de uma recomposição de modelo, né? 10 escolas. Essas escolas, elas estão ligadas aos direcionamentos e os direcionadores estratégicos, né, e os indicadores estratégicos da organização, para que a gente atenda a todas as frentes com a mesma qualidade, com a mesma prontidão, e nós temos o prazer de convidar anualmente executivos para que sejam sponsor de cada escola. O que nós conseguimos com isso? Fazer com que as ideias e toda a frente que nós vamos levar de conhecimento esteja sendo amparada por como o mercado se mostra, para que a gente possa ter realmente um alinhamento muito grande. E aqui a gente está falando muito da autopercepção, né, de como as pessoas vão reconhecendo esse sentimento e avaliando os impactos e fortalecendo a sua autoconfiança, né? A gente está falando das emoções que são positivas num processo de carreira e de ascensão como um ingrediente extremamente importante para a motivação. A gente está falando também de como desenvolver principalmente as habilidades, que elas vão desde habilidades técnicas, assim como comportamentais. E eu arrisco dizer hoje a todos vocês que as competências comportamentais ao longo desses últimos anos tomou realmente uma posição de destaque em todas as nossas ações de formação. Então, eu comecei a falar dessa formação mais básica, né? Mas, obviamente, fica muito claro que ninguém está pronto. Que a gente, na verdade, tem a nossa necessidade de aprender e que ela deve ser contínua. Não existe um cargo na organização hoje que não precise de um aprimoramento. Só que tem um ponto muito interessante que tem feito uma diferença brutal nesses aspectos. Quando uma organização ela convida um funcionário para fazer uma formação, um curso ou conhecer uma solução, muito dificilmente essa pessoa nega, até porque, né, geralmente é o RH, é o líder que pediu.
Então, o que que nós fizemos? Nós temos feito com que cada profissional, e não importa a idade, pare e veja quais são os seus propósitos, quais são os valores, quais são as crenças dessa pessoa. Nós acreditamos que se um jovem ou um profissional que já tem a carreira praticamente estabelecida não tiver claro quais são seus propósitos, né? Quais são suas crenças, quais são os seus valores, dificilmente essa pessoa será protagonista da sua vida. Então, com isso esclarecido, nós oferecemos aos funcionários linhas e trilhas de a parte administrativa, comercial e técnica, para que eles possam escolher, para que as pessoas possam cuidar do seu crescimento, ver que a educação, ver que o conhecimento é um valor, não é uma obrigação corporativa. Né? A educação, então, ela vai se transformando e ela vai sendo desejada. Desejada porque isso faz parte da bagagem dessa pessoa, e hoje nós estamos com um quadro de 95 mil funcionários, e eu tenho muita clareza que nós nunca falamos para 95 mil funcionários, nós falamos para 95 mil famílias. A gente fala, quando tem educação, eu acredito muito no poder transformador da educação na vida das pessoas. E quando a gente fala em transformação, a gente está falando de exemplo, né? A gente está falando de inspiração. Como é que você faz isso na sua casa, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas que você convive? O quanto você pode realmente levar isso à frente para que também possam existir transformações. Hoje, o Bradesco tem muito claro, ele acredita no papel das empresas como grandes catalisadores, né, de mudanças que nós queremos ver na sociedade. As empresas têm esse papel, sim, elas têm e podem cada vez mais fazer com que isso se torne uma realidade. Então, hoje, quando nós falamos dessa linha, o banco tem uma série de soluções e um respeito muito grande ao estilo de cada profissional. O que eu quero dizer com isso? Que opções simples, em detrimento de soluções mais complexas, facilitam o pensamento e facilitam o aprendizado. Outro ponto, ambientes colaborativos, mudar a nossa forma que antes ela sempre existiu de tarefa e de retorno, a gente também tem transformado usando mídias diferentes. A gente usa desde game, muita gamificação, nós usamos vídeos, nós usamos recados, nós usamos trocas em chat, nós usamos formato híbrido em sala e fora de sala, fazemos aula em ambientes externos para que a gente possa praticar, inclusive meditação. Nós buscamos envolver a pessoa para que ela, por exemplo, tenha essa condição de aprender pela experiência. Um dos pontos que foi citado aqui, que tem um valor extremamente imperioso, são os aspectos de integridade ética, né? E nós vamos, geralmente, quando fazemos esses cursos, essas soluções, nós levamos a alguns ambientes onde o silêncio é naturalmente exigido, né? O último que nós fizemos foi no templo Zulai, e por mais que as pessoas estivessem conversando no ônibus, a partir do momento que a porta abriu e eles entraram, o tom de voz baixou, o respeito aconteceu e ficou muito fácil falar de ética e de integridade, ficou muito fácil falar de respeito. Então, o que eu percebo, o que eu vejo, como nós temos essa frente, ela é uma frente onde técnica e comportamental estão caminhando completamente juntos. E eu arrisco a dizer hoje, pela minha prática, o comportamental está tendo um papel tão importante para que a gente valorize mais as competências positivas do que aquelas que são consideradas negativas ou para aprimoramento. As competências, elas têm certo parentesco, elas têm conexão, né? Então, o que nós acreditamos é que, a partir do momento que eu viabilizo o repertório para uma pessoa,
que eu aprimoro a comunicação dela, eu praticamente já estou auxiliando no trabalho em equipe, nas relações interpessoais, na persuasão da venda de um produto. Então, essa conexão, ela funciona como uma mágica. Então, a gente vai transformando e fazendo com que as pessoas se percebam aprimoradas, tendo aí o seu caminho delineado e gradativamente crescente. Agora, uma frente também que ela é fundamental, que foi dita aqui, e eu digo para vocês que a nossa maior parte de envolvimento em desenvolvimento está na liderança. E não na liderança de comando e controle, não na liderança que controla que horas o funcionário chega ou quanto ele demora para o almoço. A gente fala de velhos hábitos que têm que ser deixados de lado. A gente está falando de lideranças inspiradoras, que são exemplos, que viabilizam facilidades para o seu time, que estimulam o conhecimento e a busca de novas frentes. A gente não tem nada contra se a pessoa vai assistir desenho animado ou novela, mas a gente estimula que veja um jornal nacional, que a gente tenha leituras, que a gente veja um jornal de qualquer que seja a emissora, para que a atualização aconteça. E a gente precisa muito, isso não é da universidade corporativa e nem tampouco apenas do RH, é da liderança que vai fazendo a diferença, vai deixando o seu legado, uma liderança formadora, que gere realmente uma inspiração e o desejo da pessoa continuar a crescer. Né? A gente percebe que a realização verdadeira dessas pessoas, onde eu me incluo, ela consiste em a gente ter felicidade antes do sucesso. E a felicidade está em a gente encontrar o que nós procuramos e que muitas vezes nem sabemos o que é. Portanto, nós temos a educação continuada, a educação executiva, que alcança, inclusive, o presidente da organização, isso está na agenda do presidente, e a gente vê como isso realmente vai fazendo com que a diferença aconteça. E por ser um banco, terminando, nós temos aí o compromisso com a sociedade de gerar credibilidade e confiança, afinal de contas, o dinheiro das pessoas estão conosco, né? Então, eu sempre lembro quando Platão falava na história do Anel de Giges. Eu não sei se vocês conhecem essa história, eu vou ser muito breve, mas, na verdade, o Anel de Giges, ele proporcionava a quem o utilizasse que tivesse, obviamente, uma invisibilidade, para que a pessoa realmente pudesse agir sem que ninguém percebesse. E a gente trata da ética e da integridade dizendo para que o nosso desejo e a sabedoria de um grande líder também consiste em ter na mão o anel de Giges e nunca precisar usá-lo, para que os comportamentos e as atitudes sejam sempre íntegras, sejam sempre transparentes. Então, por isso que tanto eu como a organização não só acreditamos na educação executiva, como é um exercício frequente, mesmo em ação remota hoje, quando nós estamos com o nosso quadro em 95% trabalhando remotamente. Obviamente, num momento e num modelo diferente, né? Nós tivemos que também aprender e estamos aprendendo, mas, de qualquer maneira, eu acredito que o grande recado e a minha grande paixão pelo Bradesco consiste na crença de que a educação transforma uma vida, a educação transforma uma sociedade, e é para isso que a gente acredita e tem uma jornada aí diária para essa transformação. Obrigado, Laucimar. Palavras muito inspiradoras. Foram... Estou aqui acompanhando as manifestações no bate-papo ao longo da sua fala, muitas manifestações de apreço e, de fato, acredito que você conseguiu resumir muito bem, primeiro, a importância da educação continuada dentro de uma organização para a formação do seu pessoal, para a manutenção do nível de qualidade de uma empresa do tamanho do Bradesco, e também muito me alegrou essas premissas que você estabeleceu ao longo da sua fala para a educação executiva, que tem sido justamente o que estamos tentando fazer ao desenhar
o projeto da educação executiva Mackenzie, né? Você falou, inclusive, em algum ponto da sua fala, em metodologias, em gamificação. Um dos cursos do nosso portfólio de Lato Sensu é denominado Game MBA. A gente está chamando de Game MBA em gestão empresarial, porque ele conta exatamente com gamificação, com software, simuladores de games empresariais. Então, essa realmente é um mote que a gente está querendo dar à educação executiva Mackenzie e vai exatamente nessa linha do que você abordou com muita maestria. Já tenho algumas perguntas aqui, depois, ao término, eu passo para elas. Para agora, podemos ouvir a Renata, por favor. Agora passo a palavra a você, fique à vontade. Muito obrigada, Lourenço. Eu quero, antes de tudo, agradecer aqui ao Mackenzie. Eu não sou mackenzista de formação, mas posso dizer que com a aproximação que eu tive através da Apsen, da instituição, eu sou mackenzista de coração. Tenho uma grande admiração por vocês, pela nossa parceria. É um prazer estar aqui, né, ao lado da Glaucimar e do Márcio. Márcio, quero dizer para você que eu sou uma grande potencial cliente sua, porque eu tenho 13 pets aqui em casa. Então, com certeza, estarei aí mais próxima da Pet Lover agora. Acabei de entrar no site, já naveguei ali, olhei tudo. E agradecer também a todos que estão aqui conosco, né, assistindo. Vou falar um pouquinho sobre a Apsen. A Apsen foi fundada em 1969 pelos meus avós. Eu faço parte aí da terceira geração. Nós estamos bastante felizes e orgulhosos com a comemoração aí dos nossos 51 anos, nesse ano de pandemia, nesse ano extremamente desafiador para todos os indivíduos e para todos os mercados, mas especialmente para quem vem da área da saúde. Foi um ano onde a gente foi colocado literalmente no olho do furacão, né? E um ano de muitas provas, de muitos desafios, mas com certeza também um ano de bastante conquistas e realizações aí para a área científica, para a nossa área. Um ano que eu estou bastante feliz com a união de todas as instituições de saúde do nosso país e, quiçá, do mundo, né? Então, eu vi um movimento que nos meus anos aí de carreira eu ainda não tinha visto, então isso me deixa esperançosa em relação aí ao ser humano e ao futuro das questões voltadas à saúde. Nós temos hoje mais de 1.500 colaboradores, temos cerca de 50 produtos no mercado. A gente atua em várias áreas terapêuticas, como a neurologia, a psiquiatria, otorrinolaringologia, urologia, gineco, reumato, ortopedia, gastroenterologia, geriatria, endocrinologia, angiologia e também, recentemente, lançamos uma linha de suplementos alimentares, né? Eu posso dizer, de carteirinha, que eu sou fruto da educação corporativa, né? Assim, como terceira geração, aquela terceira geração que é muito estigmatizada, que em muitos casos, e na nossa história aí, talvez foi a geração que afundou as empresas, né? Tem aquele ditado popular que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, eu sempre carreguei um pouco desse estigma e até desse receio, e, em parte, isso foi bom, porque me fez investir muito na minha capacitação. Então, seja do momento da minha escolha pela faculdade, quanto depois da minha pós-graduação, o meu MBA foi um grande divisor de águas na minha vida, porque foi um momento que eu, nascida e criada na Apsen, uma empresa familiar, com sua cultura, né, como a maioria das empresas familiares, que aprendeu a se gerir, se organizar pelo talento dos fundadores, em especial pelo talento do meu pai, que é a segunda geração, que é um homem magnífico e que tem uma visão, um tino para negócios e para novos produtos incrível, mas que não tinha a visão da estruturação nessa parte de governança, de crescimento exponencial, e nós vivíamos muitas dores na época que eu procurei o meu MBA, né? E muito inquieta, porque quando você trabalha com a sua família, você pouco recebe feedback. Então, naquela época, eu também já estava indo para o meu terceiro processo de coaching, e o meu coach que me orientou profundamente que eu
investisse ainda mais na minha capacitação, então eu procurei um MBA que era focado para CEOs. E quando eu fiz o MBA foi muito legal, porque uma das aulas que mais me encantou foi uma aula bastante prática, e que o tema da aula era o que é ser um CEO. E eu ali pronta, preparada, falei, bom, finalmente agora eu vou entender o que é ser um CEO, né? E naquele momento eu descobri quais eram as ferramentas fundamentais para a administração e gestão de uma empresa que vinha se tornando uma empresa já complexa como a Apsen, né? Eu fico imaginando quando a Gláucia coloca aqui de 95 mil colaboradores, né? E nós aqui com 1.500 e já enxergamos uma complexidade bastante grande. Então, naquela época, a grande descoberta que eu consegui aprender, né, e implementar na Apsen desde então foi a necessidade de um planejamento estratégico bastante estruturado, principalmente numa empresa como a indústria farmacêutica, que tem ciclos muito longos, né? Então, claro que hoje as empresas mais voltadas à inovação, à tecnologia, vivem um desafio de não conseguir fazer planejamentos de longo prazo, mas na indústria farmacêutica isso ainda é, e eu creio que sempre será fundamental, porque os nossos ciclos são longos, então, para se lançar um produto novo no Brasil, a gente precisa de pelo menos 7 anos, um produto com inovação, um produto farmacêutico, né? E aí existem outras linhas, como eu comentei, que nós entramos na linha de suplementos alimentares, que o curso é um pouco mais ágil, né? Mas, de qualquer forma, a nossa visão sempre é de médio e longo prazo. Então, esse planejamento estratégico era necessário, era importante, e eu comecei a implementá-lo em 2015, fizemos o primeiro ciclo do planejamento de 2015 a 2020, estamos entregando esse ano. Estou bastante feliz, é um ano que eu tenho me emocionado muito ao longo das reuniões de final de ano com o meu time. Claro que eu, como parte da família fundadora, falar sobre a empresa, sou muito suspeita, mas eu posso dizer que a Apsen, carinhosamente, como nós nos chamamos, de Nação Azul, nós temos uma cultura organizacional muito especial, muito diferenciada, que vem muito do meu pai, que passa pela minha contribuição também, e que parte da minha agenda corporativa é manter essa cultura corporativa agora com o crescimento e, principalmente, a sustentabilidade do negócio. Então, como consequência de tudo isso, a área que hoje eu sou responsável na Apsen é a área de gestão estratégica e relações institucionais, e eu brinco que as minhas áreas planejam e controlam tudo o que acontece na Apsen. Eu não tenho na minha vice-presidência nenhuma área extremamente de operação, né? As minhas áreas estão muito voltadas à questão de GRI, governança, riscos e integridade, onde ao longo desses 5 anos de planejamento estratégico, eu fui implementando essas áreas. Então, uma área nova, recente, tem 4 anos, a gente tem bastante ainda a fazer, mas realizamos muito, e é uma área que tem nos guiado bastante para esse momento. Eu não gosto de usar a palavra profissionalizando, né, que é muito utilizada no mercado. Eu acho que a Apsen sempre foi muito profissional, por isso ela chegou aonde chegou e tem o reconhecimento que tem no mercado, mas eu acredito sim que a gente está se estruturando para passos mais ousados, né? Quando nós fizemos esse primeiro planejamento estratégico, eu tinha um sonho muito grande, era um sonho que eu brinco que é de sentar na mesa grande de negociação, né? Na época, nós faturávamos próximo de 500 milhões, e o meu grande sonho naquele momento era atingir 1 bi de faturamento, e foi para isso que nós fizemos esse planejamento estratégico de 5 anos. Era ousado, era muito disruptivo, a gente não sabia se conseguiria, porque imaginem que era o primeiro planejamento estratégico estruturado da empresa. Claro que a gente já tinha feito outros planejamentos anteriormente, mas não com a consistência desse momento. E a partir de 2015, a gente completamente transformou a Apsen. A verdade é essa, ela manteve a mesma essência, ela manteve a mesma prioridade, que está muito voltada a produtos inovadores e a colocar o ser humano no centro de tudo, seja o ser humano, o paciente, a classe médica, que são os nossos principais aí, clientes, e as pessoas que a gente tem a maior proximidade, o maior zelo, o maior cuidado,
mas também com os nossos colaboradores e com a sociedade. E aí, nas minhas áreas também, eu instituí uma área de planejamento de processos e revisões, um PMO, né? Então, a gente reviu todos os projetos da empresa, todos os processos, e tem sido um trabalho muito rico. Essa área vai completar 3 anos e tem feito parte aí de uma transformação bastante grande na visão da Apsen. Eu cuido da área de planejamento financeiro e planejamento estratégico. Então, nesse ano de pandemia, acho que foi a área mais solicitada. Nós refizemos o nosso plano, estamos entregando esse ciclo agora em 2020, refizemos o plano 2025, e agora a meta é dobrar de 1 bi para 2 bi. Então, somos ousados, né? Eu brinco que nós somos ali no mercado farmacêutico, um mercado de gigantes. Nós somos, brincando aqui com o nosso colega, com o Marcos, eu acho que nós somos um pincher, talvez aí algum porte um pouquinho maior, mas somos metidos tanto quanto pincher, sabe? Então, a gente realmente sonha grande e batalha muito para conquistar aí os nossos objetivos. E comigo também eu tenho uma área de marketing institucional, comunicação interna e eventos, que cuida da marca Apsen, né? O marketing, nós temos um departamento de marketing que cuida de produto, e o branding Apsen fica comigo. E nós tínhamos já um projeto de implementar uma digitalização na questão do marketing na Apsen em 2020, antes da pandemia, e sorte a nossa que nós já havíamos feito toda a lição de casa, já estávamos com a plataforma em implementação quando veio a pandemia em março. Então, a gente surfou bem nessa onda digital, nós estávamos preparados e claro que foi desafiador, houve uma aceleração. O plano que a gente estava imaginando implementar em 3 a 4 anos, nós implementamos em alguns meses. Então, agora a gente vai completar, nós saímos de férias agora na sexta-feira, a gente vai completar 760 eventos online realizados com sucesso. Nós reformulamos todas as nossas mídias sociais, reformulamos o nosso site, criamos uma série de programas no YouTube, como o Papo de Doutor, o Papo com os farmacêuticos. Nós temos o Apsencast, que é o nosso podcast, então produzimos muito conteúdo. Tudo isso foi lançado, estruturado e implementado ao longo deste ano. Nós estamos agora em teste para lançamento em janeiro da nossa plataforma para capacitação e desenvolvimento também dos profissionais da saúde, que é uma grande vertente assim da Apsen, uma grande prioridade nossa, contribuir de alguma forma aí com o desenvolvimento científico e até neste momento não só científico, mas com relação a esses novos desafios. A gente foi muito próximo à classe médica e aos profissionais da saúde nesse desafio do atendimento online, nessa digitalização da saúde como um todo, né? Então, investimos bastante também em ajudá-los nessa jornada, nesse desafio das consultas virtuais e de todas as questões técnicas, as dúvidas. Fizemos muitas mesas redondas com os profissionais da saúde, que foi riquíssimo. Aprendemos juntos, compartilhamos inquietudes e desafios, e foi um ano bastante especial. Então, eu digo que sou fruto aí dessa educação corporativa, entusiasta. A Apsen tem um propósito muito grande em relação ao indivíduo, em relação ao ser humano, especialmente dos nossos colaboradores, que a gente tem um apreço e uma responsabilidade imensa. Assim como a Gláucia comentou, de não pensar em 95 mil colaboradores, mas 95 mil famílias, isso sempre esteve muito presente na minha vida. Ao longo dessa jornada, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, ainda mais fazendo parte da família fundadora, sempre pensando em quantas famílias dependem da Apsen, e mais do que isso, né, em quantos pacientes dependem da Apsen, quantos familiares e cuidadores desses pacientes. Então, a nossa vertente é muito focada também em trazer produtos que atendam necessidades médicas não atendidas. A Apsen sempre esteve à disposição dos profissionais da saúde para trazer
produtos até nichados, que muitas vezes indústrias muito grandes não têm interesse, a gente privilegia não deixar de cumprir com nenhuma necessidade médica aí que seja necessária, então a gente tem esse propósito também bastante grande. E a educação corporativa sempre teve super presente na Apsen. Eu recentemente recebi ali no LinkedIn a minha atualização de carreira e descobri que eu fiz 18 anos de empresa. Então, ao longo desses 18 anos, eu tive oportunidade de também participar, seja pelo cargo que eu exercia em cada um dos momentos nessa jornada, ou seja, até de curiosa, porque eu sempre fui uma entusiasta do aprendizado, do desenvolvimento, então, tudo quanto é curso que foi proporcionado ali para os nossos colaboradores, eu sempre fiz questão, de alguma forma, de estar presente, de participar, enfim. E só para concluir, a gente tem bastante alegria em dizer que esse investimento nas pessoas, na capacitação, no desenvolvimento, especialmente numa empresa familiar, que está num crescimento tão ascendente quanto está a Apsen, é fundamental para que aquelas pessoas que fazem parte da nossa Nação Azul se desenvolvam junto conosco e na velocidade que tanto a Apsen se desenvolve, quanto o mercado demanda, né? Acho que mais do que nunca nós estamos sendo chamados a uma evolução constante, a uma transformação constante, a novas visões, né? E esse investimento que a gente tem feito nessa capacitação executiva, corporativa, tem nos feito promover aí grande parte do nosso quadro de colaboradores para a nossa liderança. Então, 75% hoje dos líderes da Apsen, eles vêm da casa, eles foram formados pela empresa. Eu, com 18 anos de empresa, tenho orgulho de ver ali pessoas que entraram como menores aprendizes. Na época, nem era esse o termo que nós utilizávamos, né? Mas, enfim, mas que entraram, se desenvolveram, cresceram, constituíram suas famílias, hoje são grandes líderes e gestores da empresa. E eu assistindo aqui toda essa evolução, para mim, eu acho que é um dos maiores presentes como ser humano, como líder e como executiva. Então, acho que é isso, um pouquinho da história da Apsen, um pouquinho da história da importância né, dessa jornada aí de conhecimento, de desenvolvimento, de estudos. E aí eu brinco, sim, que eu sou um fruto de tudo isso, porque só com base em todos esses cursos e aprendizados que eu tive, eu pude contribuir com a Apsen nesse novo momento da empresa, né? Nessa transformação desses últimos 5 anos. E aí, só para concluir, deixar um spoiler aqui com vocês, eu estou escrevendo o meu segundo livro, e o meu segundo livro conta justamente a metodologia Apsen de gestão de pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse método Apsen de gerir essa Nação Azul através do amor, através da essência, algo que o mercado não está tão acostumado, mas que a gente comprovadamente prova que dá resultado. Então, o título ainda não está fechado, mas a gente está muito focando ali numa coisa, enfoque as pessoas e acerte os números, porque acho que é isso que a Apsen tem feito ao longo desses últimos 51 anos. Obrigado, Renata, pela inspiradora história que nos deixa muito feliz, já que você nos relata que todo esse sucesso foi fruto exatamente da educação executiva e desse investimento de tempo e dedicação para a sua formação como executiva e o impacto dessa boa formação na sua empresa, e parabéns aí pela sua trajetória, pela sua história. Para finalizar o evento, eu vou fazer uma pergunta que acredito mais direcionada a Renata e ao Márcio, vocês podem responder a mesma, e outra, acredito que mais direcionada para a Glaucimar. A que fica aqui direcionada ao Márcio e à Renata, pergunta do Edmundo: qual o crescimento que vocês projetam para os seus negócios em 2021? Como vocês enxergam o cenário pós-pandemia, o término desse momento com, queira Deus, a vacina chegando, e como vocês assim esperam que os seus negócios sejam impactados, como eles foram impactados agora durante a crise, durante a pandemia, que crise para alguns e oportunidade para outros, e como vocês enxergam
essa saída em 2021. E para Glaucimar, pergunta do Ricardo, como é possível conciliar o desenvolvimento de competências e o plano de carreira da instituição? Então, qual é esse link entre desenvolvimento de competências, entre a educação executiva continuada com o plano de carreira a ser estabelecido pela instituição? Então, são essas questões. Vou fazer a primeira pergunta, Márcio e Renata, depois eu passo para a Glaucimar para encerrar com a segunda pergunta. Márcio. Obrigado, Lourenço. A Petlove, ela teve, em 2020, um dos maiores crescimentos da história, né? Nós começamos super pequenos lá em 2099, junto com a clínica, não faturava quase que nada no online. Em 2005 eu fechei a clínica, em 2011 foi essa nova fase da Petlove, né, junto com investidores, venture capitals e fundos de private equity que a gente tem hoje como investidores, né? Nós temos hoje o Caterton, SoftBank e Tarpon, né, como investidores, né? Então, a gente teve um crescimento de 2011. 2011 nós fizemos 4 milhões de reais. Esse ano, 2020, nós tínhamos um budget de 440 milhões de reais, mesmo assim é um crescimento significativo e com muito orgulho de todo o time, a gente vai fechar esse ano com 500 milhões de reais de faturamento, né? E para o ano que vem, a gente projeta manter esse ritmo de ao redor de 60% a 70% ao ano, né? Que nos trouxe até aqui. Obrigado, Márcio. Renata. Nós estamos bastante otimistas, Lourenço, com o próximo ano, até por conta de todas essas lições de casas aí que fizemos ao longo de 2020. 2020 foi um ano que nos surpreendeu. Logo quando começou a pandemia, nós fizemos 3 cenários, um exercício com 3 cenários, e o primeiro era um cenário otimista, que era menor do que o nosso orçamento. O segundo era um cenário razoável e o terceiro era um cenário catastrófico, né? E a gente achou importante mapear todos esses cenários para que estivesse no radar o que a gente poderia tomar de decisões e atitudes se a gente caminhasse ao longo ali dos meses, porque naquele momento era uma escuridão total, não se tinha a menor perspectiva do que poderia acontecer. Instituímos naquele mesmo momento o que a gente chamou de um comitê de sustentabilidade do negócio, onde a gente tratou a questão voltada a fluxo de caixa, todas aquelas medidas que o governo vinha liberando com frequência no início da pandemia, que a gente precisava estudar, estruturar, avaliar, enfim. E como eu falei que a gente coloca o ser humano no centro de tudo, então a gente tomou ali como nossa missão e nosso propósito não fazer nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de desligamento na medida do possível, e graças a Deus isso se concretizou, né? A gente conseguiu preservar as nossas pessoas, a gente conseguiu preservar os salários, a saúde das pessoas. Nós continuamos operando, porque somos uma indústria farmacêutica, não podemos parar a fabricação, então houveram os desafios relacionados à saúde também, à qualidade de vida dos nossos colaboradores. Mas, enfim, chegamos ao final do ano no cenário 1 que mapeamos. Então, não atingimos o objetivo inicial, que era o nosso orçamento, mas ficamos muito próximo, num cenário bastante otimista. A Apsen vem crescendo a duplo dígito aí nos últimos anos e a nossa perspectiva é manter esse crescimento para o próximo ano. A gente vai acelerar, para vocês terem uma ideia, nós vamos expandir a nossa força de vendas, nós vamos abrir um processo seletivo logo no começo do ano aí para mais de 140 vagas. Então, a gente está bastante otimista aí com essa expansão e com os resultados do ano que vem. Obrigado, Renata, pela resposta. E agora, para finalizar, depois
farei uma fala final, mas para finalizar aqui o nosso momento com os nossos palestrantes, Glaucimar, com relação à vinculação, né, desse desenvolvimento de competências com o plano de carreira institucional. Bom, quando nós trabalhamos e várias empresas trabalham com competências muito claras e definidas, né? Competências essas comportamentais e técnicas, para cada cargo, Lourenço, nós estabelecemos quais são aquelas competências que acreditamos que sejam essenciais para o desenvolvimento daquela atividade. Então, quando a gente fala dessa evolução, desse desenvolvimento, nós temos hoje, né, depois de muitos mapeamentos, quais são as fortalezas que um profissional que está numa área, seja técnica ou seja comercial, precisa desenvolver para que ele possa estar galgando a continuidade da sua carreira. Até porque, Lourenço, nós precisamos muito disso, porque, como eu te falei, se por exemplo, um gerente de agência, não sei se a sua conta é no Bradesco, mas digamos que fosse, e o seu gerente de 15 anos, ele sai da organização. O Bradesco começa com um escriturário. Então, o banco perderia esses 15 anos de experiência e de produtividade, de conhecimento. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, onde nós temos e buscamos sempre que esse profissional tenha clareza do que ele quer na sua carreira. Se ele está fazendo direito e está numa agência comercial, o objetivo dele é ir para o departamento jurídico, então a gente tem uma parte de recrutamento interno que favorece todo esse movimento. E tem um ponto que ele é extremamente significativo. Quando a gente quer desenvolver algum tipo de competência, dependendo da área, nós usamos técnicas diferentes. O que nós fazemos? Nós personalizamos o tipo de ação que nós temos para isso. É claro que nós temos um time que tem uma formação multidisciplinar, né? Nós temos um time que tem várias frentes que colaboram para isso. Então, de uma maneira muito clara, a gente vê as competências essenciais para aquele cargo, o desenvolvimento naquele alcance, tem a avaliação semestral, feedback, então a gente vai acompanhando se essa pessoa está se desenvolvendo. Até porque o banco conta com esse crescimento para manter a sustentabilidade. E nós sabemos, né, Lourenço, que isso não é uma receita, até porque não existe, mas esse é um formato que nos garantiu, no ano de 2017 e 2018, a premiação em Paris como a melhor universidade corporativa do Brasil. Por esse formato de acoplar todas as necessidades e fazer com que elas tenham o seu ajuste personalizado para o desenvolvimento individual de cada um dos participantes da organização. Excelente. Obrigado, Glaucimar. Gostaria, finalmente, então, de agradecer a presença das autoridades institucionais, bem como, em especial, dos nossos palestrantes, agradecer a Márcio, agradecer a Glaucimar, agradecer a Renata. Muito obrigado mesmo. Eu sei como é precioso o tempo de vocês e como a agenda de vocês tem muitos compromissos e vocês abriram esse tempinho para estar aqui conosco conversando em uma noite tão agradável e de tanto conhecimento que vocês puderam trazer aqui, de tantas experiências inspiradoras que vocês puderam trazer para nós nesse bate-papo aqui, nessa noite. Dizer aos nossos participantes aqui presentes que amanhã temos mais uma noite de evento, a partir das 19 horas, com mais um bate-papo, com 4 executivos, e nosso tema de amanhã é educação executiva e empregabilidade. A gente vai tentar abordar o viés da educação executiva focado no pós-pandemia, na crise no mercado de trabalho e como você pode ter o auxílio da educação executiva em busca
de empregabilidade em busca de progressão na carreira. Dizer também aos nossos participantes aqui presentes que, se puderem, acessem o nosso site da Educação Executiva Mackenzie, que está com 9 cursos já de pós-graduação Lato Sensu. Hoje nós estamos abrindo as matrículas exatamente nessa noite dos nossos 9 cursos de 2021.1. E na segunda-feira estaremos abrindo matrículas para 60 cursos de atualização e aperfeiçoamento para fevereiro. Inicialmente, grande parte desses cursos, quase sua totalidade no modelo online ao vivo, e é esse modelo da pandemia, então logo ela passe, os nossos cursos voltam para o nosso ensino presencial nesse belo campus aqui que está ao meu fundo, tão inspirador por quem já passou por ele, por quem já foi mackenzista. O coração bate mais forte quando vê esses tijolos vermelhos ali em Higienópolis. Então, está aqui no chat o link para vocês depois poderem navegar nas páginas. Hoje já temos o Lato Sensu, lá na segunda-feira estaremos com atualização e aperfeiçoamento também. E agradecer finalmente mais uma vez, antes de encerrar, a Márcia, a Glaucimar e a Renata. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, por essas conversas tão inspiradoras na noite de hoje. Que Deus os abençoe vocês e família, com muita saúde. Desejo Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos e todas aqui presentes, em especial para vocês. Uma boa noite. Obrigada, Lourenço, e parabéns ao Mackenzie pela essa iniciativa que é simplesmente maravilhosa, viu? Tudo de bom para você nesse final de ano, para vocês, Márcio, Renata, para todos que ainda estão com a gente. Um ótimo período aí de festa, que a gente possa realmente lembrar do real significado, né, desse Natal, e ter um final de ano brilhando, assim como os vagalumes têm trazido para a gente aí nos comerciais. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite, fiquei super feliz, aprendi muito com vocês. Cláudia, muito obrigada, Márcio, por compartilharem histórias tão incríveis. Um Feliz Natal para vocês, um ano novo abençoado, cheio de muita luz e muitas realizações que a gente merece depois de um ano tão sofrido, né? Eu também queria agradecer vocês pelo convite, por dividirem comigo a honra de estar aqui numa plateia tão importante, e dizer que eu também sou um cara otimista. Eu acho que esse ano a gente vai terminar bem, todo mundo com saúde, e o ano que vem vai ser melhor para todo mundo. Um abraço aí para todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.